Olá, tudo bem? Rafael Mesquita aqui. Nesse vídeo eu vou te passar um tutorial para explicar como você pode executar e analisar o código desenvolvido no repositório JavaScript Fundamentos Prática. Esse código ele foi todo desenvolvido nessa playlist aqui, ó, playlist do curso JavaScript Fundamentos. Durante as aulas teóricas, ao final de cada uma das aulas teóricas, nós fomos desenvolvendo um projeto para o cálculo do salário líquido de uma determinada pessoa e com isso, durante todas as aulas relacionadas a todos os conteúdos aqui, operadores, entradas de dados e por aí vai, nós conseguimos completar esse código aqui abordando todos esses conteúdos. Aula a aula nós fomos evoluindo com esse código até chegar nesse código final, que é o código que eu estou apresentando aqui agora. Se você entrar simplesmente nesse link e mandar executar, você vai poder rodar e visualizar o resultado final do código. Qual que é a ideia desse código? Eu vou apresentar aqui. Ó. Se você der um run e começar a rodar, ele vai pedir o nome de uma determinada pessoa, João. Você vai digitar o salário bruto dessa pessoa. Ele vai perguntar se essa pessoa tem dependentes ou não. Caso ela não tenha dependente, ele já finaliza os dados dessa pessoa e calcula o salário líquido dela. Ele vai fazer isso para 5 pessoas. Então, se você continuar executando aqui, ó, e for digitando outros nomes, José, salário bruto, esse aqui ganha R$5.000 e ele tem 2 dependentes. Aí o programa te pede os ganhos mensais desses 2 dependentes. Então, tem um dependente na minha família que ganha R$200 mensais e um outro dependente que ganha R$350 mensais. Ele engloba tudo isso no salário da família e calcula o salário líquido. Vai ficar fazendo isso aqui para as 5 pessoas. Mas se você não quiser simplesmente rodar, executar esse código, mas se o seu objetivo for estudar o código, aquilo que foi desenvolvido dentro do código, a minha sugestão nesse tutorial é que você faça fork desse Replit, tá joia? Desse repositório que foi criado no Replit. Então você pode clicar aqui. O que é o fork? Você vai levar esse código para o seu usuário no Replit. Eu, de propósito, não estou logado no Replit, justamente para ele pedir que eu logue, Então, ele vai me pedir para logar no Replit. Eu vou clicar aqui, para fazer o login. Vou logar com esse usuário, Rafael Replit, porque eu desenvolvi esse repositório completo em um outro usuário, Ravarmes. Agora eu vou logar no Rafael Replit e agora eu vou fazer um fork utilizando esse segundo usuário. Então, eu venho aqui, vou clicar nesse botão, fork. Ele me pergunta se eu quero manter esse nome. Por que prática? Porque foi a prática que nós fomos desenvolvendo aula a aula. Durante as aulas teóricas nós fomos evoluindo com esse código até chegar nessa versão final aqui. Vou clicar em fork do repositório, Replit, e ele vai levar todo esse código para o meu usuário, Rafael Replit. Agora eu tenho aqui todo o código. E dentro desse código a gente pode observar que a gente tem comando de repetição, a gente tem comando de repetição dentro de comando de repetição, que foi a ideia de comando de repetição aninhado que nós estudamos. Aqui a gente tem funções, especificações de funções, a gente tem comandos de decisão, a gente tem comandos de decisão dentro de comandos de decisão, que são os comandos de decisão aninhados. Então todo o conteúdo a gente está abordando aqui, vetores, que também foi um conteúdo que nós abordamos, tá joia? Então você continua tendo a possibilidade de rodar o código, e executando aqui no console, digitando as informações e visualizando o resultado final dele. Mas um detalhe importante, se você quiser, eu vou dar um stop aqui, é ir observando a evolução do código durante as aulas. Se você quiser, você pode vir aqui, nesse botão, Git, e aí ele vai aparecer, ele vai mostrar para a gente todo o controle de versão, todas as versões que nós fomos desenvolvendo. Então no primeiro momento nós criamos o projeto, não tinha nenhum código ali, e durante a aula 05, que foi a aula que tratava do conteúdo de operadores, a gente trabalhou um código somente com esse conhecimento a respeito de operadores. Então se eu clicar aqui, para poder colocar o código referente a essa aula, quando nós terminamos a aula 5, nós tínhamos esse código, bem diferente do código que eu estava mostrando aqui anteriormente, que já é um código completo. Então, fazendo o fork desse repositório para o seu usuário,
você vai ter essa possibilidade, né? Ah, deixa eu olhar qual era a versão do código depois que a aula 7 ela terminou. Então você pode clicar aqui, eu vou mandar sobrescrever, né, o código que estava mostrado ali. Então esse aqui é o código quando nós estávamos terminando o conteúdo da aula 7, ó, comando de decisão. Eu tenho aqui comando de decisão, if, else if e else. Ah, mas como que era o código com os comandos de decisão alinhados? Se você clicar aqui, mandar sobrescrever, ele vai te mostrar if dentro de if, que foi algo que a gente desenvolveu. E uma coisa interessante também é que o próprio enunciado, né, ele também foi mudando. Então esse aqui, ó, era o enunciado quando nós terminamos a aula 8, sobre comandos de decisão alinhados. Se você pegar, por exemplo, a aula 10 e mandar aqui reverter para a aula 10, mandar sobrescrever, agora a gente tem um enunciado um pouco mais elaborado para esse mesmo problema, mas com requisitos adicionais, justamente para a gente poder tratar o conteúdo relacionado a comandos de repetição alinhados. Então, fazendo fork desse repositório para o seu usuário, você pode ir verificando como que o código foi evoluindo até chegar na versão final e última, né, que foi tratada na aula 12. Eu vou dar uma sobrescrita aqui e agora a gente tem o código completo, referente, né, ao final da aula 12, e o index.js como o código completo também, que é justamente esse código que nós estávamos executando no início do tutorial. Beleza? Aí você pode pegar esse código e ir melhorando, e adicionando outras coisas, ou somente ir rodando e visualizando as etapas, né, de evoluções que ele foi sofrendo. Por enquanto é isso, um abraço, bons estudos e até a próxima.